sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esdras 4. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixa-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esarhadon, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a reedificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros seus companheiros lhe escreveram. A carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Reum, o comandante, e Sinsai, o escrivão, escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei Artaxerxes. Escreveu Reum, o comandante, e Sinsai, o escrivão, os outros seus companheiros, Dinaitas, Afarsaquitas, Tarpelitas, Afarsitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elamitas, e outros povos que o grande e afamado Osnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros aquém do Eufrates. Eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes. Teus servos, os homens daquém do Eufrates, e em tal tempo. Seja do conhecimento do rei, que os judeus que subiram de ti, vieram a nós a Jerusalém. Eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Saiba ainda o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízos ao rei. Agora, pois, como somos assalariados do rei, e não nos convém ver a desonra dele, por isso mandamos dar-lhe aviso, a fim de que se busque no livro das crônicas de seus pais, e nele achará o rei, e saberá que aquela cidade rebelde e danosa aos reis e às províncias, e que nela tem havido rebeliões desde tempos antigos, pelo que foi a cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terá a posse das terras deste lado do Eufrates. Então respondeu o rei a Reum, o comandante, a Sinsai, o escrivão, e a seus companheiros que habitam em Samaria, como os restantes que estão além do Eufrates.
Paz. A carta que nos enviastes foi distintamente lida na minha presença. Ordenando eu, buscaram e acharam que, de tempos antigos, aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebeliões e motins. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que, da além do Eufrates, dominaram em todo lugar, e se lhes pagaram direitos, impostos e pedágios. Agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com a autorização minha. Guardai-vos, não sejais remissos nestas coisas, porque há de crescer o dano em prejuízo dos reis? Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, Sinsai o escrivão e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar com a obra. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Muito bem, vamos primeiro ver o que aconteceu aqui nessa história. Nós estamos acompanhando o livro de Esdras como a história da restauração, o retorno do povo de Israel do cativeiro da Babilônia. Depois que estiveram lá cativos, escravos da Babilônia por 70 anos, eles voltaram. Deus ministrou, operou esse retorno. Enquanto eles estavam na Babilônia, o que aconteceu? Quando eles foram levados para a Babilônia, quem reinava na Babilônia, o rei da Babilônia, era Nabucodonosor. E depois de Nabucodonosor, reinaram seus filhos, até que essa dinastia de Nabucodonosor caiu, porque a Pérsia cresceu, o Império Persa cresceu, os Medo-Persas cresceram e dominaram grande parte do mundo e conquistaram a Babilônia, com todos os babilônicos e com todas as nações que eles tinham lá escravizados, inclusive a nação de Israel. Então a nação de Israel, que foi primeiro colônia da Babilônia, se tornou depois colônia da Pérsia. O primeiro rei da Pérsia que tomou a Babilônia foi o rei Ciro. E Deus se manifestou a esse rei Ciro e falou assim, ajunta aí na Babilônia todo o meu povo de Israel e manda de volta para reconstruir a nação de Israel, para reconstruir as cidades, para reconstruir a capital Jerusalém e reconstruir o templo que o rei Salomão tinha construído e Nabucodonosor destruiu há 70 anos. Ciro obedeceu à voz de Deus e mandou anunciar em toda a Babilônia, todo o reinado babilônico, que agora era reinado da Pérsia, que os israelenses voltassem e cumprissem o que Deus ordenou, reconstruíssem a sua nação. E Ciro levantou em toda a nação também recursos para que eles não voltassem de mãos abanando, para que eles tivessem com que voltar e com que recomeçar a reconstrução nacional, e também devolveu a eles todos os objetos que foram retirados do templo de Salomão por ordem de Nabucodonosor, foram devolvidos e eles então voltariam para lá. Muito bem. A coisa mais importante que eles acharam que primeiro tinha que reconstruir era o templo que foi destruído, porque o templo representava para eles o centro do culto da antiga aliança. Então primeiro eles
lançaram o projeto, como nós vimos no capítulo 3 de manhã, lançaram os alicerces para a construção do templo. Mas enquanto eles estavam construindo o templo, aconteceu isso aqui, né? Aconteceu isso que nós lemos aqui no capítulo de número 4. Logo após a morte do rei Ciro, quem assumiu foi o rei Assuero. E depois do rei Assuero, quem assumiu foi o rei Artaxerxes. Esses reis eram reis da Pérsia, tá? E na época então do rei Artaxerxes, enquanto o templo de Jerusalém estava sendo construído, eram muito demoradas aquelas construções. Às vezes uma construção daquelas demorava 40 anos para ser construída. Então, enquanto eles estavam construindo, o que aconteceu? Nós vimos no versículo número 1 aí, ó. Os adversários de Judá e Benjamim, eles se achegaram, versículo 2, eles se achegaram a Zorobabel, que era o governador ali na época em Israel, submisso, claro, aos reis da Pérsia, e fizeram uma proposta. A proposta deles foi aí no versículo 2, ó: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus. Olha a proposta deles, que parece uma proposta até bonita. Olha só: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus. No entanto, a resposta de Zorobabel, que era então o líder de Israel, o governador de Israel na época, foi essa aqui que você vê no versículo de número 3. Zorobabel e sua equipe, seus companheiros, respondeu a esses homens, ó: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus, nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, o rei da Pérsia. Aí aqueles homens que tentaram fazer aquela proposta, fizeram a proposta de ajudá-los a reconstruir, e eles negaram. Como eles negaram isso, eles então se revoltaram contra eles e formaram uma comitiva, escreveram uma carta para o rei da Pérsia na época, que era o rei Artaxerxes. Nós lemos essa carta aí, desde o versículo 12, do versículo 12 até o versículo 16, a carta que eles escreveram ao rei Artaxerxes. E o rei Artaxerxes recebeu a carta e escreveu uma outra carta, então, respondendo para eles, do versículo 17 até o versículo 22, é a carta do rei Artaxerxes, ordenando que a construção do templo fosse encerrada, fosse embargada, proibiu que continuasse construindo o templo, porque o rei Artaxerxes deu razão aos reclamantes que escreveram para ele aquela carta, denunciando que se aquele povo reconstruísse tudo, eles deixariam de ser subservientes ao rei Artaxerxes, subservientes aos persas. E no último versículo diz então que cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reino de Dario, rei da Pérsia. Então, depois de todo o reinado de Artaxerxes, durante todo o reinado de Artaxerxes, a construção do templo de Jerusalém ficou embargada. Depois que Artaxerxes morreu, ele foi sucedido no trono do Império Persa pelo rei Dario. E o rei Dario
só ficou sabendo dessa questão do templo no 2º ano do seu reinado. 2 anos que Dario estava reinando, foi que ficou sabendo da situação dos judeus e buscou documentos e achou os documentos no Império Persa do rei Ciro, ordenando que voltasse e tudo fosse reconstruído, e aí foi liberado de novo para eles construírem. Isso é o resumo histórico, ok? Qual é a lição espiritual que nós tiramos agora para nós, desse capítulo 4 que nós acabamos de ler? Versículo 1: o povo de Judá e Benjamim e o povo da tribo de Levi, as 3 tribos que estavam cativos na Babilônia, porque as outras tribos de Israel foram destruídas, foram consumidas no cativeiro assírico. Para a Babilônia foram 3 tribos, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e a tribo de Levi. Eles representam a nós, filhos de Deus. Os adversários que se aproximaram deles com a proposta de ajudá-los a reconstruir a casa, representa os homens do mundo, representa o sistema secular, representa o mundo. O mundo não quer destruir a igreja. O mundo quer fazer da igreja sua amiga. O mundo não quer uma igreja espiritual. O mundo quer uma igreja mundana. Igrejas mundanas são, muito bem acolhidas pelo mundo. O mundo quer abraçar a igreja e tornar a igreja a cara do mundo. O mundo não conseguiu isso nem no século I e nem no século II. Por isso a igreja de Cristo, naqueles primeiros 2 séculos, foi perseguida, e especialmente no século II, o sangue de muitos cristãos foram derramados. No século I, o sangue de Cristo foi derramado, e também no século I, o sangue dos apóstolos e de muitos discípulos que pessoalmente estiveram com Jesus, o sangue deles foi derramado. E no século II, os discípulos dos apóstolos, os discípulos dos pregadores do século I, as igrejas que a partir do século I se desenvolveram no século II, sofreram no século II a perseguição até hoje, até agora, início do século XXI, a perseguição mais forte contra o cristianismo foi no século II, onde milhares de cristãos foram mortos durante aquelas 10 décadas, durante aqueles 100 anos, foram mortos, esquartejados, flechados, lançados, apedrejados, crucificados, esfolados vivos, queimados vivos, mortos nas arenas, especialmente em Roma, no Coliseu, mortos ali para servir de espetáculo para as pessoas, sendo comidos ali vivos, na frente de uma plateia que aplaudia, comidos por leões, por tigres, por ursos, por feras. E o povo então aplaudia. Isso aí era um espetáculo para os romanos. Mas os próprios romanos perceberam que quanto mais cristãos eles matavam, mais pessoas se convertiam a Cristo. E eles falavam assim: o sangue de cada cristão que nós derramamos é uma semente para que outros cristãos apareçam. E aí o que aconteceu? O mundo propôs uma aliança com a igreja mais forte que existia naquela época, que era a igreja que nasceu na capital do Império Romano, que era o primeiro mundo na época. Era a Nova York da época, era Hong Kong da época, era a cidade de Roma, a capital do império mais poderoso da época.
E portanto essa não é igreja. A igreja de Roma cresceu muito em número, e como ela era muito grande em número, ela tinha muitos bispos. Bispo significa supervisor. Tinha muitos supervisores para supervisionar a igreja. Na época, que era após o ano 300, já o século 3, no século 3, o imperador romano Constantino se aproximou, como esses homens aqui se aproximaram do povo de Israel. Eles se aproximaram dos bispos da igreja de Roma e propuseram que a igreja de Roma fizesse uma aliança com o Império Romano. Foi quando a igreja, pela primeira vez na história do cristianismo, entrou em política. E quando a igreja entrou em política, ela se tornou o catolicismo romano. Esse foi o nascimento do catolicismo romano. O catolicismo romano é a igreja do mundo. Igreja aceita no mundo, igreja amada no mundo, igreja famosa no mundo, igreja rica no mundo. É a igreja que tem aliança com o mundo. Catolicismo romano, a igreja católica romana, é a igreja que tem total aliança com o mundo. E o chefe da igreja católica é também um chefe de Estado, como todos os demais chefes de Estados das nações do mundo. A igreja católica é uma igreja secular, uma igreja mundana, uma igreja que tem a cara do mundo. E olha o que aconteceu no século 3. Esse imperador chamado Constantino, né, ele propôs o seguinte: olha, se vocês, os bispos de Roma, fizerem uma aliança conosco, para servir de exemplo para todo o povo, eu, o imperador Constantino, eu aceito o batismo de vocês. E Constantino foi batizado, sem ser convertido. E quando Constantino foi batizado, sem ser convertido, todos os cidadãos de Roma, sem converter-se a Cristo, também foram para ser batizados, porque afinal de contas o imperador romano foi batizado, então nós queremos também, porque nós não queremos estar contra o imperador. E aí um monte de gente se batizou nas águas, mas sem conversão real a Cristo. E o imperador Constantino concedeu a esses bispos da igreja de Roma que eles estendessem a autoridade da igreja de Roma sobre todas as igrejas cristãs no mundo inteiro. E que um desses bispos fosse escolhido para ser o chefe principal, e ele seria chamado do nome italiano mais carinhoso, ele seria chamado de Papa. Foi aí que nasceu o papado na igreja católica, e a igreja católica estendeu a autoridade de igreja sobre todas as igrejas cristãs em todos os outros lugares fora de Roma, porque Roma tinha poder. Zorobabel e o povo aqui de Judá, de Benjamim, os sacerdotes levitas que voltaram da Babilônia, não aceitaram fazer aliança com os homens do mundo que se aproximaram. Olha, deixa a gente ajudar vocês aí nessa construção. Não, vocês não têm nada a ver com essa construção, porque vocês não são povo de Deus. Essa construção aqui é só do povo de Deus, e vocês não são do povo de Deus. Zorobabel, o líder, e os chefes das tribos, Judá, Benjamim e Levi, não aceitaram a influência do mundo sobre a obra de Deus que eles estavam fazendo. Mas os bispos de Roma aceitaram.
E a partir do século III, séculos de trevas se estenderam sobre o mundo inteiro, e nós só conseguimos desalojar dessas trevas a partir do ano de 1517. Olha quanto tempo! Do ano 300 para o ano de 1517. Faça as contas aí na sua calculadora. Do ano 300 até o ano de 1517, quando Martinho Lutero, que também tinha sido um padre da Igreja Católica Romana, teve uma conversão de verdade a Jesus Cristo, enquanto lia o Novo Testamento. Enquanto lia a palavra de Deus, ele foi convertido, e quando ele foi convertido, ele declarou: a partir de hoje, eu protesto contra tudo o que não é bíblico no cristianismo. O que não é bíblico não é cristão. E declaro que somente a Escritura, a Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros, é a nossa regra única de fé e prática. E foi aí que começou o avivamento da Reforma Protestante, que recebeu o nome de protestante, porque nós protestamos contra tudo quanto não é bíblico. E não é bíblico a igreja se meter com o mundo, como não é bíblico a igreja se meter com a política. Nós temos que aprender da história. Quando os bispos de Roma se meteram com a política, olha o que aconteceu. Jesus não se intrometeu com a política e disse para um político: o meu reino. O que foi que ele disse? O meu reino não é deste mundo. Pessoas remidas em Cristo, a que reino elas pertencem? A que reino elas pertencem? Ao reino de Cristo. Colossenses 1,13. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para qual reino? O reino do Filho do seu amor. Somos cidadãos do reino de Deus, e não mais dos reinos da terra, e nem da República Federativa do Brasil. Aqui somos embaixadores em nome de Cristo, como Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, para pregar o Evangelho, para ser testemunhas de Jesus e anunciar a mensagem da reconciliação. Hoje tem muitas denominações protestantes e muitos pastores protestantes repetindo o que fizeram os bispos de Roma, estendendo a mão à política, achando que a política vai favorecer o Evangelho, achando que a política vai favorecer a Igreja de Cristo, achando que a política vai dar soluções evangélicas para o mundo. Não vai dar. A política destrói o Evangelho. O Evangelho de Cristo não se mistura com a política, como água não se mistura com óleo, como luz não se mistura com trevas, como Jesus não se mistura com Satanás. O Evangelho de Cristo é apolítico e não político. Ele é contra. Ele não aceita aliança nenhuma com o mundo. Em nenhuma situação. E por isso, o verdadeiro evangelho é perseguido pelo mundo, porque não aceita o mundo. Mas tem muita gente que quer deixar de ser perseguido pelo mundo, então quer ser aceito pelo mundo, quer ter a cara do mundo, quer ter,
quer participar do reino do mundo e com isso trai o reino de Deus. E ai daquele por quem o Filho do Homem for traído. Essa palavra não era só para Judas Iscariotes, mas é para todo aquele que desdenha do Evangelho de Cristo, porque esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é,